estamos alegres. Estudaremos mais uma lição da Escola Dominical. Desta feita, a lição 2 da Revista dos Adultos, a sutileza da banalização da graça. Revista que tem o título Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Estudaremos mais uma investida do inimigo de nossas almas contra a Igreja nesses últimos dias. Hoje a gente vai falar da graça e vamos falar da banalização da graça, daqueles que não valorizam o preço alto pelo qual fomos comprados. Então, é pela graça, nós somos salvos pela graça, não é mérito nosso, mas essa graça custou caro, custou o sangue do Senhor Jesus. O texto áudio da nossa lição diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade prática, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A partir do momento que somos seguidores de Cristo, a nossa ordem é negar-nos a nós mesmos, renunciar a cada dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então não é de qualquer maneira. Nós estudamos no trimestre passado o comportamento ético daqueles que são súditos do reino de Deus. Então é claro que ali não é um comportamento para a salvação, mas ali é o comportamento que o Senhor requer que vivamos, que andemos nele. Entramos pela porta estreita e prossigamos no caminho apertado. Então não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou querendo que permanecer no pecado para que a graça superabunde. O texto bíblico se encontra em Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez seguidores de Cristo, uma vez aqueles que se renderam ao senhorio do Senhor Jesus, nós fomos criados para essas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus requer que nós tenhamos um proceder diferente. Nós somos nova criatura, como vimos na verdade prática, é necessário que haja arrependimento e um novo comportamento, uma nova vida. Então nós temos um propósito com as nossas vidas agora. Nós devemos glorificar a Deus. Então não podemos menosprezar o sangue de Jesus. Não podemos negligenciar o favor imerecido que recebemos. Os objetivos da lição é explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. Então, na introdução podemos destacar que vamos estudar sobre a graça de Deus e que não há dúvida que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado mais interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ofuscado. E nesse aspecto, posso dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada, consequentemente desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça, é a graça barateada. Então, a gente tem visto nesses últimos dias, embora haja o interesse de conhecer essa doutrina, o que pregam-se muito nesses dias é uma graça deturpada, ou seja, prega-se que o crente não está na lei, não é salvo pela lei, e sendo salvo pela graça, ele pode viver de qualquer forma, pode viver no antinomismo, então ele não tem nenhuma responsabilidade com o Evangelho, nenhuma responsabilidade em viver uma vida santa, então não aponta-se para esse caminho da santificação, e a Bíblia é clara que sem a santificação ninguém virá ao Senhor, mas infelizmente hoje as pessoas colocam o homem no centro, então aquele antropocentrismo, tudo é para vir de encontro às necessidades dos homens, às suas vontades, permissividade de uma vida
né, sem compromisso, sem santidade, sem reconhecer que o preço pelo nosso pecado foi altíssimo. O Senhor teve que pagar o preço ali na cruz. Ele nos substitui ali e o castigo que era para nós Ele tomou sobre si. Então nós devemos valorizar, obedecer a sua voz, segui-lo, tomar a nossa cruz a cada dia, cumprir todo o plano de Deus na nossa vida, glorificando o seu nome, sendo sal, sendo luz, como estudado na lição passada no Sermão do Monte. Primeiro ponto, compreendendo a graça. Então a graça é divina. Se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Então foi Ele que nos quis salvar, Ele que nos quis presentear com esse dom imerecido. Como diz em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar-nos, né? Salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Não tínhamos nem mérito, nem possibilidade de nos salvar. Aleluia. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado um plano, né, para nos reconciliar com Ele. Ele, pela sua onisciência, já sabia que Adão ia cair. Mas Ele não interferiu, Ele não decretou que Adão caísse. Ele criou Adão com essa liberdade dele poder escolher, obedecer ou escolher o pecado, e graças a isso a morte veio sobre todo mundo. Mas Deus não criou criaturas autônomas, ou seja, robôs, né, já pré-programado para fazer o que Ele queria. Deus deu o livre-arbítrio. E Adão, antes da queda, ele tinha essa liberdade plena de poder escolher amar a Deus, servir a Deus, obedecer ao Senhor e também escolher o pecado. Então, Adão e Eva caem ali no jardim. Isso é uma demonstração de que realmente ele tinha essa liberdade de escolha. É claro que toda a imagem que Deus cria, Deus criou a sua imagem e semelhança, ela não foi perdida com a queda, ela foi ofuscada, né? E hoje, se não fosse a graça de Deus, não conseguiríamos chegar até Deus. Então, é o Espírito Santo que nos convence e aviva esse livre-arbítrio que só escolhi as coisas mais, né? Como Paulo dizia, né? O que eu quero fazer o bem, só faço o mal. Então, a nossa natureza não escolhia Deus. Mas o Espírito Santo vem, nos alumia, nos convence. Glórias a Deus, sua palavra entra no nosso coração, gera-nos a fé para a salvação, e nós, então, temos a opção de escolher aceitar o apelo da graça e nos render ao Senhor Jesus ou recusar. Então, a graça também tem esse detalhe, ela é irresistível. A gente vê durante toda a história da Bíblia homens, né, rejeitando a graça. O próprio Israel, que era o povo eleito, nem todos se salvavam, nem todos, né, reconheciam o Senhor e morriam nas promessas, como os patriarcas morreram na esperança, aleluia, da salvação do Messias. Mas muitos, na sua dura serviço, rejeitavam, e como aconteceu ali no deserto, ficaram prostrados porque tentaram a Deus, porque foram obstinados. Então a gente vê que os homens, eles resistem à graça de Deus, mas aquele que não resiste, aquele que se rende ao Senhor, alcança o favor imerecido. Como diz o segundo subtópico, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido, significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64,6. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, assemelhava-se de alguém que deve uma grande quantia e não tem com o que pagar. Então nós estávamos, como diz aqui em Efésios, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas. Estávamos mortos. Como teríamos condição de nos vivificar, né? De ressuscitar espiritualmente? Só Deus para ir ao nosso encontro e nos oferecer esse favor, né? Esse dom gratuito que é a vida eterna. Nós só tínhamos direito ao nosso salário, nossa conquista. Qual era o salário? O salário do pecado é a morte. Segundo tópico da nossa lição, a graça no contexto bíblico. Primeiro subtópico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras na Escritura é a referente à queda do homem. Então tínhamos essa necessidade do Senhor nos alcançar. A queda do homem, então, mergulha a humanidade na depravação total. Como já falamos,
A imagem de Deus não havia sido perdida, porém estava ofuscada. Espiritualmente estava morto, como já lemos, mortos em nossas ofensas, estávamos todos. E tinha uma necessidade, então, da graça, porque sem ela não poderíamos nos salvar. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre. Então, quando ele é criado, está perfeito. E tinha também essa condição de escolha, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Então, estudamos lá só passada na revista de Jovens a respeito da tentação. E a tentação, ela não obriga ninguém a fazer nada. O inimigo ele pode te colocar até na beirada do abismo, mas você que tem que pular, ele não te empurra. Então, Adão ele não foi coagido, ele pecou deliberadamente. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Vemos aqui mais uma prova, que Adão tinha responsabilidade sobre seus atos, pois Deus o responsabiliza, Deus o castiga. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Conforme Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte entrou por um homem, primeiro Adão. Depois precisávamos do segundo Adão para nos trazer a vida eterna, que é o Senhor Jesus. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Então estava morto, estava inimigo de Deus, estava escravizado pelo pecado, então ele não tinha força para se libertar sozinho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Uma das consequências divinas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Então, qual era a justiça divina? A alma que pecar se morrerá. O salário do pecado é a morte. Então havia necessidade de alguém pagar esse preço, morrer em lugar do pecador. Por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, também a forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Então, o que merecíamos era a morte. Era esse o salário. Mas ele trocou o nosso salário pelo dom gratuito, que é a vida eterna. De que maneira? Conforme o comentarista, é a doutrina do duplo amor. O amor de Deus pela justiça e o amor de Deus pela humanidade. Então, como é que ele resolve essa equação? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a solução que Deus já tinha, o plano de Deus para nos resgatar, foi enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, ele paga o preço, a punição que era para nós, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Se por um lado a justiça divina exigia a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então alguém tomou o nosso lugar, alguém nos substituiu. Glórias a Deus. E a cédula que era contra nós, ele cravou ela na cruz. Então nossos pecados foram perdoados, tudo graça. O Senhor comprou, aleluia, o meio para nos salvar. Ele pagou o preço em nosso lugar. Glórias a Deus. O que nós fizemos? Qual o mérito que nós temos para nos salvar? Nenhum. Aleluia. Mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos que dar uma resposta à graça. O Espírito nos vivifica, o Espírito nos convence, glórias a Deus. O livre-arbítrio que estava ofuscado passa a funcionar de forma espiritual e nós aceitamos ou recusamos o dom gratuito presente de Deus. Então, somos salvos pela graça mediante a fé. Então, temos que crer para alcançar a graça. Então, a nossa parte é só essa, crer. Aleluia, se arrepender. Glórias a Deus. Então, quando nós cremos e nos arrependemos, como era a mensagem de João Batista, de Jesus, dos discípulos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aleluia, nós ingressamos então nesse privilégio, podemos usufruir dessa graça. Glórias a Deus. Mas lembrando, ela é cara. Aleluia. O Senhor fez tudo por nós. Que darei eu em troca de todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação. Segundo subtópico, a extensão da graça. A Escritura afirma que
Deus quer salvar todos. Então aqui mais um detalhe, né, que confronta, que alguma tradição defende, de que a graça é limitada. Jesus morreu apenas por alguns, mas nós cremos na expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, né? A Bíblia deixa bem claro em várias passagens que Deus amou o mundo, né? Conforme Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então nós cremos que a expiação, né, que a graça do Senhor Jesus, ela é ilimitada, ela é para todos os homens. Deus pode salvar toda a humanidade, até mais pecador. Mas temos que dar a resposta, temos que crer. Louvado seja o Senhor. Então essa é a extensão da graça. A Escritura afirma que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. Por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Então, qual é a parte do homem? É receber, é crer. Ele, por si só, ele não tem como escolher, porque normalmente o homem só escolhe pecar, só escolhe o erro, mas quando o Espírito Santo nos ilumina, quando ele nos convence, nós podemos então tomar uma decisão, né, e crer, ter fé e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina de Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista, então há uma diferença aqui nesses dois termos, também ensinado por alguns teólogos, né, que enveredam por essa doutrina. Vamos ver a diferença. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Então, já vi aqui um barateamento da graça. Acreditar que todos, sem se arrepender, sem crer, serão salvos. Como se Jesus morreu por todos, então todos não precisam fazer nada porque já estão salvos. Um extremo, né, dessa doutrina é achar que até o diabo vai ser salvo por isso. Então isso é o chamado universalismo, não é assim que cremos. Ao contrário, a graça é universal. Então a graça ela alcança todos que responderem positivamente a ela, que aceitarem, que crerem. Porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo só se torna eficaz na vida daquele que crê. Como diz a Paulo lá em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui deixa claro que o universalismo é uma doutrina errônea. A graça é universal, a extensão da expiação é universal, porém tem que crer, porque quem não crê continua condenado. Terceiro tópico da nossa lição, a graça no contexto da reforma. A corrupção das doutrinas da graça. Primeiro subtópico. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Primeiro, o catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Segundo, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação. Terceiro, que deixa de ser privilégio dos líderes católicos. E por último, uma maior diversidade doutrinária. Então, o comentarista nos elenca alguns fatores, né? Mas como está dito aqui, é diversificado, né? Foram muitos os fatores que culminaram ali na reforma protestante. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. Então havia um ataque frontal, né? Havia ali a doutrina da graça estava ferida conforme os ensinamentos da Igreja Católica. Por quê? Porque acreditavam que a salvação era pelas obras. E, inclusive, né, se vendia da salvação, né? Vendia ali a indulgência, algo que, né, alarmou ali Lutero, a ponto dele não suportar mais e afixar lá as suas 95 teses, a qual então foi o estopim ali para o início da reforma. É claro que havia já muitos homens de Deus que estavam, né, defendendo a fé, né, desde John Hus, né, 100 anos antes. Então, todos aqueles que examinavam a Escritura
os erros que estavam sendo cometidos naquela época. Essa doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente, conforme Romanos 1,17. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória, né? Então, por mérito, e muitas das vezes até por dinheiro, né? Podia se pagar a indulgência, perdão de pecado, então era algo até mercantilizado, né? Comercializado. Segundo subtópico, a restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Então, se sistematiza, né, as doutrinas ali dos protestantes, 5 sola, né, que são sola fide, o homem só se salva pela fé, não precisa de obra, não tem como ele se salvar de outra forma, nem por não há méritos, nem pagando ele consegue se salvar, tem que crer. Só a Escritura, né? Então só a palavra de Deus tem autoridade máxima, confrontando ali o pensamento da igreja de que tanto a tradição da igreja como o magistério tinha igual autoridade à Sagrada Escritura, ou até maior ainda do que a Sagrada Escritura. Só a graça, né? Então só somos salvos pela graça de Deus, é um favor imerecido. Ninguém poderia ser salvo de outra forma se não fosse Deus se achegar a nós, Deus nos resgatar, nos reconciliar. Só Cristo, né? Então também havia naquela época muita idolatria, então só Cristo salva, só Cristo, só devemos seguir a Cristo. E só lhe deu glória, né? Devemos viver exclusivamente para a glória de Deus. Então esses lemas da reforma, dentre eles temos o sola gratia, né? Que quer dizer que só somos salvos porque a graça do Senhor foi manifestada para nós. Posteriormente, o lema luterano seria reconhecido como uma das 5 solas, sola gratia. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. É claro que a Bíblia diz: erramos quando não examinamos a Escritura. E eles erravam porque iam por doutrinas de homens, né? Iam por tradição de homens, por dogmas que eles mesmos criaram. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita mistura. É pela graça somente que somos salvos. E por último, o 4º ponto vai falar sobre a graça no contexto contemporâneo. A gente vai ver que essa graça que tantos morreram em defendê-la, né, essa doutrina, hoje tem sido deturpada, tem sido barateada. Primeiro subtópico, a graça barateada. Há muito, a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Então é crente nominal, né? Há alguns anos eu fazia essa reflexão e dizia o seguinte, que era comum, né, um católico professar-se católico e dizer que era um católico nominal, né? Então ele não ia para a igreja, não frequentava a igreja, não cumpria ali nenhum dos sacramentos da igreja. Então ele era católico, mas só de nome. Eu dizia naquela época já que muitos crentes também tinham se tornado nominais. Então são crentes apenas na pesquisa lá do IBGE, mas vive de qualquer maneira. Não glorifica a Deus com o seu proceder, com o seu corpo, com a sua vida, e mesmo assim se denominam crentes cristãos. Então apenas nominal e mundanizado, ou seja, ele abraça o mundo e vive então embaraçado com os negócios dessa vida. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade, né? Hoje em dia, com essa pregação cult, né, que eleva o homem, né, a ser o centro do coração de Deus e acaba, né, desfigurando a cruz do Evangelho, tirando a cruz do Evangelho, não se preocupando com a volta de Jesus, não se preocupando de ter uma vida santa, de viver de forma sacrificial para ir atrás dos outros que carecem da salvação. Então a pessoa quer viver de qualquer forma, de qualquer maneira, quer dar vazão aos seus prazeres, aos seus anseios, e esquece que para seguir Jesus
tem que negar-se a si mesmo. E esses que assim creem, que assim professam serem crentes, entre aspas, né, porque são nominais apenas, não influenciam a sociedade e acabam, pelo contrário, fazendo coro àqueles que estão, né, defendendo essas sutilezas contra a igreja, como estaremos estudando nesse trimestre. Aborto, prática homossexual, a desvalorização da família, a ideologia de gênero. Então, por não ter um compromisso com Cristo, acabam então dando voz ou engrossando as fileiras daqueles que estão sendo usados pelo diabo para atacar os princípios da palavra de Deus. Segundo subtópico, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pedoricários que alguns cristãos fizeram opor ao Evangelho. Referente a Paulo, vemos lá em Gálatas que o inimigo da graça ali eram os legalistas, os judaizantes, que faziam com que o povo voltasse a praticar ritos para se salvar. Mas a graça, como já falamos, a salvação é sem nenhum mérito. Então não temos nenhum costume, nenhuma regra, nenhum dia que eu vá guardar, nenhum alimento que vai fazer com que eu me salve, né, cumprindo aqueles rigorosamente lista de ritos. Paulo então estava dizendo que eles tinham sido comprados por preço caro, não carecia de nenhuma prática, né, judaizante ali para eles se salvarem, porque os crentes já foram comprados, já são de Jesus. Glórias a Deus. Não somos salvos por obras, como já foi dito, mas as obras que nós fazemos é para glorificar a Deus e não para barganhar com Deus favor nem salvação, porque a salvação ai de nós, nossa justiça é trapo de imundícia, como já falamos. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, aoristo, diz que essa transação foi completa, ou seja, vocês foram comprados. Então nós não fomos nós mesmos que nos compramos, que nos libertamos, mas alguém nos comprou. Glórias a Deus. E já foi comprado, né? Então, pelo verbo já diz que a transação já foi completa. Glórias a Deus. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Então, valorizemos essa graça. Glórias a Deus. E vivamos de forma digna, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Agradando a Deus, sendo sal, sendo luz, influenciando a sociedade, como diz lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Glórias a Deus. Então nós somos, aleluia, representantes de Cristo aqui na terra. Somos embaixadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos brincar com a graça, nem continuar pecando, achando, não, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Não brinque com Deus, não. Deus não se deixa escarnecer. Concluindo, irmãos, nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido, como verberou na Reforma. A Escritura continua ecoando em nossos dias a salvação somente pela graça. Então também não venhamos criar penduricário para a salvação, como Paulo também combateu ali na igreja da Galácia, pois hoje, infelizmente, muitos estão tomando o caminho contrário, né? E judaizando os cultos, com candelabros, com arca da aliança, com quipá. Não, é o sangue de Jesus, foi o preço caro pago por nós, e a transação já foi completa. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Próxima lição, a sutileza da imoralidade sexual. Mais um ataque do inimigo, que é bem patente aos nossos olhos. A gente tem visto o que o inimigo tem feito no mundo e, infelizmente, na igreja também. Então estaremos meditando sobre essa temática na próxima lição. Glórias a Deus. Que os irmãos possam estar conosco. Se inscreva no canal, curta, comente. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima semana estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém.